E a gente fala agora sobre a mobilização militar dos Estados Unidos na América Latina, com a Flávia Lois, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença aqui no Arena. Muito boa noite, professora. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Professora, essa escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela tem risco de se converter em uma guerra, professora? Leandro, tem sim, a gente tem visto uma crescente escalada, tanto na tensão, ou seja, essa perrengue, né, que tem ocorrido aí entre Estados Unidos e Venezuela. A gente sabe que os dois países têm algumas diferenças do ponto de vista político e ideológico, mas isso tem sido muito arraigado agora com a presença de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos e tem gerado uma escalada sem precedentes nessa tensão. Agora, a grande questão é, essas ações visam o combate ao narcotráfico? Porque se for dessa forma, a gente já viu esse filme antes. Nós já vimos tentativas de militarização de conflitos para diminuir o combate de drogas na América Latina nas décadas de 80 e 90. Isso não deu certo. Não deu certo utilizar as Forças Armadas dos Estados Unidos para combater ameaças não estatais. Até porque a rede do tráfico de drogas, ela é difusa, ou seja, eles começam a operar em outros lugares. Caso tenha, de fato, uma invasão terrestre à Venezuela, que é o que está sendo aí aventado pelos Estados Unidos, simplesmente essas redes vão para outros lugares. Elas podem até se espalhar ainda mais pelo restante da América do Sul. A gente já viu isso, vimos com o Plano Colômbia na década de 90, começo dos anos 2000. Então, parece ser uma reedição dessa tentativa de barrar a chegada de drogas nos Estados Unidos, mas o que nós entendemos quando analisamos esse evento e essa escalada de tensão é que não se refere só ao tráfico de drogas, porque se fosse isso, a maior parte das drogas entram nos Estados Unidos através da fronteira com o México e não via marítima pelo Caribe. Então já não teria aí um respaldo para essas ações. Parece que tem aí interesses também que não são colocados na mesa pelos Estados Unidos, econômicos e até de mudança de regime em relação ao Maduro. Mas em nenhum momento Donald Trump se referiu a isso ou falou numa mudança na Venezuela ou defesa da democracia. Agora, professora, o que a senhora vê de diferente dessas ações do governo norte-americano em comparação a esse combate aos cartéis de droga no passado? A senhora acredita que essas ações agora do governo dos Estados Unidos é uma forma, são entendidas como uma forma de retirar ou até do próprio Nicolás Maduro sair do país por conta própria? Parece ser uma tentativa de pressão nesse sentido, porém, a diferença com as tentativas anteriores, que a gente já viu em outros países andinos, como por exemplo na Colômbia, é que não há uma cooperação com o governo local, com o Estado daquele país. A gente viu no passado isso ocorrendo. Por exemplo, o Plano Colômbia, a Iniciativa Andina, eram tentativas de cooperação. Tinha um lado de militarização, sim, mas tinha também uma cooperação até com as Forças Armadas dos países envolvidos. Agora, com a Venezuela, não existe diálogo, não existe nenhum tipo de cooperação para entender as outras causas que levam, por exemplo, ao tráfico de drogas, e muito menos uma tentativa de saída negociada do próprio Maduro. O que isso é inédito, porque é simplesmente uma demonstração de força, e o grande risco desse conflito, ou dessa escalada de conflito, caso ele ocorra de fato, porque até agora é só uma ameaça, é o risco de uma guerra civil na Venezuela. Porque, como vocês mesmos mostraram, a gente tem uma militarização interna na Venezuela, inclusive da população civil, e a oposição na Venezuela, ela não é coesa, ela é dividida também. Então, em caso de queda do Maduro, a gente pode ver uma briga entre os seguidores do Maduro, que são muitos, como a gente viu, e são armados, além de uma briga entre os opositores hoje. A gente não tem uma liderança unificada, apesar da Maria Corina ser hoje a principal representante. A gente não sabe se ela conseguiria manter uma coesão
nesses opositores do Maduro. Ou seja, o risco de uma guerra civil é grande, caso isso aconteça, e não vai resolver o problema do narcotráfico, porque as redes do tráfico simplesmente mudam de país, mudam de território. Professor, agora, caso haja uma guerra, um conflito lá na Venezuela, qual o impacto disso para o Brasil? Enorme, Leandro, porque caso ocorra, então, essa invasão por terra, como foi aventado semana passada, até por operações da CIA, a gente imagina que a reação do Maduro também vai ser uma resposta militar. Não adianta essa demonstração de força da Venezuela, essas frases do Maduro, ele tem menor capacidade bélica. Então, a gente vai ver aí um conflito até rápido. Não é um problema para os Estados Unidos o combate com o Estado venezuelano. O problema para os Estados Unidos são os atores não estatais, ou seja, o narcotráfico, porque daí, como eu disse, essa rede vai se espalhar, isso pode vir para as fronteiras brasileiras, nós temos fronteiras porosas com a Venezuela, e além disso, em caso de um conflito civil, ou seja, os venezuelanos entrando em combate por uma mudança de poder, isso pode escalar também, e gerar mais problemas para o Brasil. E é justamente isso que a nossa diplomacia não quer. A gente sempre defende uma tentativa de saída negociada para que o conflito não vaze, não se extrapole para o resto da América Latina e principalmente para nós. Nós recebemos uma quantidade pequena ainda de refugiados venezuelanos em comparação com a Venezuela, e mesmo assim gera várias dificuldades, gera vários problemas e até gastos para o governo brasileiro. Até o atendimento que a gente faz no SUS e a nossa rede é restrita para isso. Então você imagina um conflito grande ocorrendo internamente na Venezuela e a gente não sabe qual vai ser o respaldo dos Estados Unidos depois de uma invasão. Em nenhum momento esse assunto entrou na pauta, em nenhuma declaração, seja do Trump ou seja do Departamento de Estado. Agora, professora, a gente fala agora da América Latina, de uma possibilidade, né? A gente vê aí sinais do governo norte-americano em relação ao Mar do Caribe, ao governo de Nicolás Maduro. O próprio Nicolás Maduro ofereceu riquezas da Venezuela para evitar um conflito, né? Algo que não é normal, né? Um país oferecer riquezas para um outro país, para evitar uma guerra, né? Agora, eu pergunto à senhora, esse conflito, um possível conflito, pode se expandir e sair da América Latina? Eu me refiro à participação e envolvimento da Rússia, de Vladimir Putin, na Venezuela, já que ele tem interesses com o governo da Venezuela, tem interesse na região e também no petróleo. Leandro, na minha análise, não, porque apesar desse interesse grande da Rússia aqui na região, a Rússia também tem uma relação muito próxima com o governo Trump e tem um outro conflito que interessa mais para a Rússia, que é a guerra da A Ucrânia. Ucrânia. Então, em termos de prioridade, nós ficamos aí abaixo. Então, na minha análise, não ocorrerá um resgate ou uma tentativa de apoio da Rússia à Venezuela, porque tem interesses maiores para a Rússia no cenário maior geopolítico, que é justamente a guerra da Ucrânia, e ali o Putin tem grandes ganhos com o governo Trump, a gente não pode esquecer isso. Então, nós estamos numa escala menor de prioridades. Professora, em relação à China? A China, a mesma coisa. Interessante que a China tem uma grande parceria com a maioria dos países aqui da América Latina, da América do Sul, com exceção da Colômbia. É até difícil falar dessas últimas declarações do Donald Trump a respeito do presidente Petro, porque a Colômbia tem como principal parceiro comercial os Estados Unidos e não a China. Mas no restante aqui da nossa região é a China o grande parceiro econômico, mas a China também não tem nenhuma intenção de entrar num conflito com os Estados Unidos por conta de uma região de menor interesse. Porque, de novo, ali na zona de influência da China, eles têm uma questão muito sensível com Taiwan e eles não querem arrumar problema com os americanos por conta disso. Então, de novo, a prioridade não é a América Latina para nenhum desses dois atores, Rússia e China. Professora, deixe-me fazer uma pergunta rapidamente. O Nicolás Maduro informou que mobilizou 5 mil mísseis, né, que foram feitos, contratados, comprados ou doados da Rússia. Essa informação pode ser verdadeira, professora? Realmente 5 mil mísseis que foram mobilizados, instalados em pontos estratégicos na Venezuela? Vindo do governo Maduro, que a gente chama de governo, já é um regime autoritário, né? Então a gente não tem transparência das informações. A gente não vai ter certeza desses números
e nem o quanto isso realmente está ocorrendo. Mas, de fato, existe uma cooperação bélica militar com a Rússia. Então, é possível sim que ele tenha comprado. A gente sabe de parte de armamentos que ele comprou, a gente não sabe exatamente o que. Desse ponto de vista, tem uma cooperação Rússia e Venezuela. Além do discurso também, a gente já viu algumas manifestações de Putin a favor de Maduro, mesmo da China, mas para aí essa cooperação, digamos assim, né, a ponto de levar esses outros dois atores a realmente tomarem uma medida efetiva, eu quero dizer aqui militar, contra os Estados Unidos por conta da Venezuela, isso não ocorrerá. Ou seja, isso é ainda pior porque o problema fica realmente aqui. Ou seja, quem que é o maior país da América do Sul e que vai ter que se colocar numa posição de mediador ou vai ter que conversar com os Estados Unidos, fazer algum tipo de intermediação? O Brasil é o que sobra, né, de grandes países que poderiam mobilizar. E é essa tentativa que o Brasil vai ter que fazer com todo o cuidado, porque nós próprios estamos numa situação bem difícil com os Estados Unidos por conta das tarifas. Nós temos os nossos interesses em jogo em relação à tarifa e ao comércio, o intenso comércio com os Estados Unidos. Ou seja, é um xadrez mesmo que o Brasil tem que mobilizar agora para acalmar essa situação. Não convém para o Brasil, ao contrário do que muita gente tem falado ultimamente, um conflito dentro da Venezuela. Só vai piorar a nossa situação. Ok. Nós conversamos com Flávia Lois, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, a quem eu agradeço pela presença mais uma vez aqui na CNN. Obrigado, viu, professora? Até a próxima. Obrigada, Leandro. Até a próxima.